Os húngaros vão às urnas amanhã em um dia de eleições parlamentares no país. O primeiro-ministro Viktor Orbán busca um quarto mandato consecutivo, só que enfrenta uma oposição unida que busca tirá-lo do poder. A gente vai conversar com a nossa correspondente, a Flávia Duarte. Viktor Orbán, extremamente conservador. Recentemente a gente viu até uma visita ali do presidente Jair Bolsonaro à Hungria. Ele posou ao lado de fotos com o Viktor Orbán, que levanta bandeiras bastante parecidas aí com o presidente. Serve de exemplo para muitos políticos conservadores aí no mundo. Agora, de que forma que fica esse cenário político na Hungria? E essa questão dessa resistência bastante grande, uma oposição enorme a Viktor Orbán, tem a ver com esse conflito também na Rússia, um possível apoio a Putin? Conta pra gente, hein, Flávia? Tem sim, Evandro. Bom dia para você, Jaqueline, e todos que nos acompanham. Então, a eleição lá, a campanha na Hungria, ela era muito mais focada nas questões internas, mas isso mudou drasticamente após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, só para a gente dar um pouco de contexto, né? O primeiro-ministro Viktor Orbán é o líder europeu dos países da União Europeia que está há mais tempo no poder. Ele governa a Hungria já há 12 anos e agora tenta se reeleger para o quarto mandato, né? Ele tem aí enfrentado fortes críticas dos partidos de oposição justamente por conta da sua relação com Vladimir Putin. Entre os líderes dos países da União Europeia, ele é o que tem uma relação de maior proximidade, o pensamento mais alinhado aí com o líder da Rússia. Inclusive, ele tem mantido esse posicionamento de manter a Hungria mais afastada do conflito entre Ucrânia e Rússia. Ele mantém a posição de que não vai enviar armas para ajudar a Ucrânia. Inclusive, no seu último comício ontem, né, o último comício antes dessas eleições de amanhã, Orbán afirmou que é um erro a Hungria se envolver nessa guerra. Ele disse que essa guerra não é da Hungria, que o país não tem nada a ganhar, só a perder se envolver nesse confronto. Então, amanhã os eleitores húngaros vão votar para escolher os 199 deputados que vão compor a Assembleia Nacional. Partido com maioria aponta o primeiro-ministro. Ele enfrenta aí uma oposição unida de vários partidos e 20% dos eleitores húngaros ainda declararam nas últimas pesquisas de intenção de voto que estão indecisos. Então, apesar das pesquisas darem uma ligeira vantagem para o Partido Nacionalista de Orbán, o resultado amanhã pode ir para qualquer um dos lados, portanto as coisas estão ainda, um cenário bastante indefinido por lá. É com vocês aí. Flávia, agora com tudo isso que você mencionou, qual que é a relação do Orbán então com a União Europeia? Uma relação por muitas vezes tumultuada, Evandro, justamente por conta aí desses posicionamentos de Orbán, né, como você citou, aí mais alinhados com pensamentos conservadores, nacionalistas. Então, ataques que acontecem por lá, o Estado de Direito, a instituições democráticas, a justiça, instituições educacional e também a liberdade de imprensa, tudo isso que vai contra muitas das credenciais democráticas da União Europeia, por isso essa relação muitas vezes ela é tumultuada. Isso se agravou agora também por conta da relação de Orbán com a Ucrânia. Então, agora, nessa situação aí, por conta da invasão da Rússia, por diversas vezes, Orbán tem mantido um pensamento, apesar dele não bloquear as sanções contra a Ucrânia, ele diz que não está deixando ali passarem armas por dentro do território húngaro, armas de outros países que estão sendo destinadas para a Ucrânia, e também diversas vezes aí se negou a falar mal, a condenar Vladimir Putin, mesmo após a invasão. Inclusive, ele tem sido pressionado por vários líderes europeus, até o presidente polonês, que é dentro dos países da União Europeia, um mais alinhado aí com os posicionamentos de Orbán, já rompeu com seu aliado, porque ele diz que é incompreensível que Orbán não tenha se posicionado do lado correto em relação a esse confronto entre Ucrânia e Rússia. Inclusive, recentemente, num discurso no Conselho Europeu, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que já passou da hora de Orbán escolher de que lado ele está. Então, o que a oposição diz é que essa eleição vai ser uma eleição na qual os eleitores vão ter que decidir entre autocracia e democracia, e também vão ter que decidir agora se a Hungria vai permanecer aí alinhada com os conceitos dos países da União Europeia, com o Ocidente, ou se vai permanecer mais aliada com o Oriente. Lembrando que, além de ser um membro da União Europeia, a Hungria também é integrante da Aliança Militar da OTAN. Em diversas ocasiões, também aí tumultuando ainda mais essa relação com os aliados ocidentais, a Hungria usou o seu voto, seu poder de veto, para adotar posições
posições também muito mais alinhadas para favorecer mais o pensamento da Rússia, de Vladimir Putin, do que dos aliados europeus. Então, realmente tem bastante em jogo nessa votação de amanhã lá na Hungria, bastante em jogo não só para o país, mas também aí para a composição das relações, né, entre os países da União Europeia. É com vocês. Essa discussão você vai acompanhar ao vivo aqui também na CNN Brasil. Nossa cobertura segue.